Olá, meu nome é Daiana Machado, eu sou candidata ao cargo de Educação Profissional na formação docente e o meu tema é Alfabetização e Letramento, o componente curricular, metodologia da alfabetização e do letramento. Os meus objetos do conhecimento são conceito de alfabetização e letramento, então conceitual, que é alfabetização e letramento, e suas aplicações no contexto social da criança. Os conteúdos: apresentar aos alunos os conceitos de alfabetização e de letramento, as suas diferenças e a sua indissociabilidade, apresentar os possíveis contextos da alfabetização e do letramento e a inter-relação entre os dois conceitos, assim como aplicações práticas para dentro da sala de aula. Os objetivos de aprendizagem: identificar os processos de alfabetização e letramento como distintos, mas indissociáveis. E também cabendo ao professor organizar o ensino por meio de práticas de alfabetização e letramento. Muito bem. Então, para essa aula, vale resgatar que na aula anterior dialogávamos sobre as questões relacionadas à sociolinguística. Então, vimos naquela aula que para regiões diferentes, uma mesma palavra ou um mesmo objeto pode ter, sim, significados de escrita e também de fala diferentes. Como, por exemplo, a gente pode ter as expressões bah, oxente, uai, vixe, tchê, barbaridade, que, a depender do seu contexto social, expressam a cultura linguística daquela população. As variações sociolinguísticas, elas foram vistas também na aula passada e foi possível a gente perceber alguns exemplos no nosso dia a dia, assim como a gente viu a mexerica, morgota, vergamota, bergamota, que é a mesma fruta, mas com nomes diferentes. Hoje, vale dizer que vamos conceituar o que é alfabetização e o que é letramento. Muito bem. Só esclarecendo que a sociolinguística, ela se dedica a analisar a relação entre a linguagem e a sociedade, como a gente deu os exemplos. Ela investiga como fatores sociais, culturais, geográficos e até mesmo históricos podem influenciar a forma como as pessoas usam essa linguagem. Partindo disso, vamos aos conceitos de alfabetização e letramento. Muito bem. A autora que a gente vai usar como base hoje para essa aula é a Magda Soares. E, entre outros materiais dela, o Alfaletrar. Mas aqui eu quero dizer que a professora Magda Soares é uma professora emérita da Faculdade de Educação da UFMG e fundadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, e trouxe para os estudos da alfabetização no Brasil o conceito de letramento. Ela distingue alfabetização de letramento e defende a coexistência dos dois. Então, por isso essa ideia de indissociabilidade. Para essa autora, a alfabetização acontece nos primeiros anos de escolarização e consiste em ensinar o aluno os aspectos linguísticos do ler e o escrever. Já o letramento é o ato de usar a habilidade de escrever e ler nos diferentes contextos sociais, de modo crítico e ativo. Muito bem. Então, eu sugeri no plano de ensino, no plano de aula, dois vídeos curtinhos para que a gente possa ver, talvez na aula ou no momento, o aluno pode fazer em casa, no momento de estudo do seu componente, que um vídeo fala sobre alfabetização e letramento e que também tem a participação da professora Magda Soares. Nesse vídeo e também em alguns estudos da autora, a gente vai ver que a aprendizagem inicial da língua escrita, ela tem dois grandes eixos, a alfabetização e o letramento. A alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema de representação dos sons da fala, ou seja, como transformamos os sons da fala, os fonemas, em letras ou grafemas. Aqui na alfabetização é importante destacar que há uma aquisição de uma tecnologia.
como se a alfabetização fosse essa tecnologia. O sistema alfabético e ortográfico, o ler e o escrever, são componentes dessa aquisição, são componentes dessa tecnologia. O letramento, por sua vez, não basta apenas a criança codificar aquilo ou decodificar. É preciso que essas relações e essas funções sociais, elas sejam aprendidas. Assim como nós demos o exemplo de uma fruta, que em um contexto é mexerica, no outro contexto é morgota, ou bergamota, ou vergamota, como queira. Aqui no letramento, o desenvolvimento de habilidades de uso da tecnologia da escrita, eles estão relacionados com contextos sociais e com contextos culturais, da onde essa criança, ou esse adulto, ou esse jovem está inserido. Muito bem. Então, alfabetizar nada mais é do que ensinar a ler e escrever. Alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. E alfabetização é a ação de alfabetizar, de tornar alfabeto. O letramento é o resultado da ação de letrar-se. Se dermos ao verbo letrar-se o sentido de tornar-se letrado, isso fará muito sentido nesse processo de aprendizagem. Aqui trouxemos uma charge que mostra um bom exemplo de letramento e um bom exemplo de alfabetização e também de letramento. Então, vou mostrar aqui para vocês. É uma charge. Esta charge, ela diz o seguinte: adoramos cestas. E aqui ele está se referindo a cestas, objeto. Adoramos cestas. E aqui ele está se referindo a cestas de dar um cochilo após o almoço ou descansar um pouquinho. E no último quadradinho, ele vai falar adoramos sextas. E aqui, sextas-feiras, no sentido de sextas-feiras do dia da semana. Então, ele tá pronto ali para ir para a praia. Os três quadrinhos falam da mesma palavra. Sextas, cestas e cestas. Entretanto, é necessário que aqui observemos a escrita dessas palavras, cesta com C, depois cesta com S e depois cesta com X. Observemos onde e em que contextos essas palavras se aplicam. Então, cada uma delas escreve-se de maneira diferente, tem significados diferentes e estão aqui postas para que a gente possa fazer relação ao som que elas nos trazem. Os sons são iguais, mas os sentidos e significados não. Muito bem. A alfabetização, no contexto da alfabetização, essas frases estão relacionadas à decodificação da palavra e à associação entre sons e letras. Para compreender essas frases, é necessário reconhecer e identificar as letras e os sons correspondentes, como a gente viu. Para o letramento, quando se trata de letramento, essas frases estão relacionadas à compreensão e à interpretação de palavras em diferentes contextos. O letramento envolve a capacidade de entender o significado dessas palavras, usá-los em contextos apropriados, como a gente viu sexta-feira, cestas como objeto e cestas de dormir ou descansar. Portanto, o letramento vai além da simples decodificação das palavras e inclui a compreensão do que essas palavras representam. Bem, agora eu vou propor uma atividade aos alunos. São sugestões de atividade para o trabalho de alfabetização lá na escola. Alfabetização com músicas. Então, cantar a letra da música acompanhando com o dedo. Nós vamos escolher uma canção, vamos fazer um exemplo em sala. Aqui eu sugeri da gente dividir em grupos, mas isso fica a critério e das possibilidades de cada turma. Então, nós vamos escolher uma canção, cada grupo escolhe uma canção, cantamos essa canção acompanhando com o dedo. Lá na escola, o aluno pode propor a criança entregar uma canção para cada um impressa, ou como julgar melhor, fazer uma só canção para todos num cartaz. Procurar
e listar no caderno palavras do texto que comecem com a mesma letra. Apagar algumas palavras que compõem cada verso e pedir aos educandos para completar, escrevendo a palavra que falta. Então, é um exercício mesmo. Contemplar as palavras que faltam nas palavras ou nas sentenças tiradas da música. Essa atividade ajudará o estudante a nomear e reconhecer as letras através dos nomes dos colegas. É interessante propor que sempre façam referência a eles. Então, M de Maria, T de Tadeu, entre outros. A consciência fonológica e o reconhecimento das letras são atividades importantes para a construção do sistema de escrita e para o sistema de escrita alfabética. Para finalizar, a aprendizagem da leitura e da escrita depende de duas portas de entrada distintas, porém indissociáveis, e que necessitam ser trabalhadas ao mesmo tempo, a alfabetização e o letramento. Nas próximas aulas, vamos trabalhar com algumas charges e com alguns outros tipos de material, assim como tentaremos apresentar o outro vídeo que não foi possível apresentar tudo nesta aula. Quero agradecer desde já e até a próxima aula. Muito obrigada!